E aí, como é que você está? Tudo bem? O nosso estudo de hoje é sobre o batismo de Jesus. Vamos contar a história do momento em que Jesus chega no Rio Jordão e é batizado por João Batista. Enfocando um texto que está no livro Encontros com Jesus, é esse livro que eu tenho aqui, que talvez aí vocês vejam um pouco diferente. Ele é de autoria do médium Wallace Neves e é psicografado pelo espírito da Dona Ivone do Amaral Pereira, essa grande espírita que viveu conosco aqui no Brasil. E vamos contar um pouco a história desse batismo de Jesus, enfocando 4 personagens principais. Os apóstolos de Jesus, André, João, o próprio João Batista e Jesus. Vamos tentar fazer um link, um estudo sobre esses personagens, a função de cada um deles durante o batismo de Jesus. Eu espero que vocês tenham paciência de ficar conosco até o final e apreciem e vibrem um pouco com essa linda história que nos é relatada pelo espírito de Dona Ivone Pereira. Podemos começar? Vamos seguir em frente. As malhas de rede rompidas na última pesca da noite anterior já estavam reparadas. O casco do barco por onde havia vazado um pouco de água também já estava consertado. As velas já estavam prontas para mais um dia de trabalho no mar. E ao ver seus 2 amigos se aproximarem, Pedro olha para eles e diz: "O mar está calmo, o vento está favorável. Nós podemos seguir." E André e João entram naquele barco. André solta a vela, aquela vela se estufa imediatamente. E os 3, aqueles que viriam a ser os 3 primeiros apóstolos de Jesus, partem para a pescaria. De repente, os 3 dentro do barco começam a conversar sobre um tal de Messias. E André olha para Pedro e pergunta: "Simão, há notícias de que o Messias já surgiu e está arrebatando multidões em suas pregações." E Simão Pedro se assusta com o que ouve e diz para André: "Mas talvez seja apenas mais um oportunista, meu amigo. Onde é que está esse tal de Messias?" E André responde a Pedro: "Pelo que eu tenho ouvido, ele se encontra nas proximidades de Jericó e prega lá pelas margens do Rio Jordão." João, que ouvia tudo há tempo, olha para aqueles 2 e diz que tem uma grande esperança de que realmente tenha chegado o Messias, porque já tem muito tempo que os profetas anunciaram que viria aquele que salvaria o povo de Israel, e até agora nada. E Pedro pergunta assustado por que eles tocaram naquele assunto do nada assim de repente. E aí João diz: "Simão, se tivéssemos a certeza de que o Messias estaria no meio de nós iríamos à sua procura, pois a nossa gente ficaria mais aliviada ao perceber que havia chegado aquele Messias prometido." E aquilo desperta um pouco a curiosidade de Simão. E André reforça o que João diz. André sugere que eles se afastem por alguns dias da pescaria e que eles possam seguir à procura desse tal de Messias que se falavam perto do Rio Jordão. Mas Pedro acha temeroso que eles saíssem em busca de aventuras assim, sem noção, sem saber como ir. Mas Pedro diz a André e João que no mercado ali de Betsaida, naquela época chegavam as caravanas de mercadores que vinham negociar as peles de ovelhas, ferramentas e outras mercadorias. E que nessas caravanas de mercadores, normalmente viam com elas aqueles guias que haviam rodado por toda a região e que talvez esses guias já soubessem da presença ou das histórias que se falavam sobre esse Messias. E Pedro sugere que no dia seguinte eles possam ir até esse mercado, atrás do possível guia que traria para eles as informações necessárias. E no dia seguinte, João e André vão até o mercado de Betsaida para negociar os peixes. A pesca havia sido boa na noite anterior. E perto do meio-dia, Simão chega no mercado junto com os 2, porque ele havia sondado na região, e diz para André e João que ali próximo do mercado havia um condutor de caravanas que tinha montado
uma tenda ali perto. E Simão se dispõe a ficar no mercado, cuidando da negociação dos peixes, enquanto André e João possam ir até a procura desse condutor de caravanas. E os dois saem nessa procura, e André e João avistam a tenda relatada por Simão. E lá estava dentro da tenda um homem sentado, grelhando ao fogo sardinhas, sentado sobre um tapete. E ao ver João e André, aquele homem se levanta e diz: Shalom, eu sou Issacar, o condutor de mercadores. Venha comigo, sente na minha tenda, coma um pouco e depois conversamos. E naquela rápida refeição, os três já pareciam que eram grandes amigos. Conversaram livremente, falaram sobre diversos assuntos. E no meio da conversa, João olha para Issacar e pergunta: esse tal de Messias, nós soubemos que o Messias apareceu lá pelas bandas de Jericó, pregando no Rio Jordão. O que você sabe sobre esse Messias? Issacar responde para João: olha, eu não sei se é realmente o Messias, mas aquele homem eu tive a oportunidade de conhecer e me deixou uma forte impressão. E André pergunta para Issacar o que tanto havia impressionado, por que tanto ele ficou bem impressionado. Issacar responde: eu vi aquele homem num dos vales do Jordão. Daqui até lá dá de 6 a 8 dias de viagem. Vocês, se quiserem, podem ir lá. Mas respondendo a sua pergunta, o que me chamou, o que me prendeu a intenção, o que me despertou essa boa impressão daquele homem, é que eu vi ali centenas de pessoas que procuravam aquele homem, por causa do que ele falava, das suas pregações. E ele as convidava a se arrependerem dos seus erros, para que elas encontrassem a paz. As pessoas, então, aceitavam o arrependimento que ele propunha, confessavam seus pecados em voz alta, na frente de todos, sem vergonha. E ele jogava água sobre as suas cabeças, dizendo que com aquele gesto ele estava limpando a alma delas de todos aqueles pecados. Ele estava batizando aquelas pessoas. E André quer um pouco mais de informação e pergunta para Issacar sobre o que João pregava, o que João Batista pregava. Ele até então não sabia nem o nome. Issacar responde: o nome daquele pregador é João. Ele prega o reino dos céus. Ele diz que o reino dos céus está próximo e que depois dele, que está ali batizando, vai vir outro que vai batizar com o Espírito e que ele não é digno nem de colocar o cordão nas suas sandálias. Mas ele mesmo não diz que é o Messias? Questiona André. Issacar responde: se João, como é chamado o Batista, porque ele batiza as pessoas, é ou não o Messias esperado, isso eu não posso afirmar. O que eu posso afirmar é que eu vi a verdadeira mudança naquelas pessoas após o batismo. Até os adversários que lá chegavam se reconciliavam e aquele povo saía de lá com uma tremenda paz, repleto de esperança. Ao ouvirem a pregação emocionada de Issacar, o relato emocionado de Issacar, aquelas histórias que ele contava sobre João Batista, André e João realmente decidem que eles devem ir até lá se encontrar com João Batista. Eles retornam para o mercado, contam a Simão tudo o que foi conversado naquela tenda. E 2 dias depois, eles partem do ancoradouro de Betsaida, se despedem de Simão e seguem pelo extremo sul do lago de Genesaré. Uns dias depois, como o Issacar falou, de 6 a 8 dias, dias depois, André e João chegam até uma aldeia chamada Betabara. E ali armaram a sua tenda. Essa aldeia estava naquela região próxima do Jordão. Eles armam a sua tenda diante do Rio Jordão, num dos seus afluentes, um pequeno arroio afluente do Jordão, chamado Adamá. Descansam e no dia seguinte, depois de tomarem de jejum e realizarem as orações, começam a perguntar para os que ali estavam, pelas redondezas, se alguém sabia onde eles poderiam encontrar João Batista. E eles são informados que há um local mais raso no rio e uma das suas margens, onde provavelmente João estaria lá pregando, e eles se dirigem para esse local.
E ao se aproximarem daquele local, João olha para André e diz: olha lá, meu amigo, na outra margem, olha aquele homem. E a visão que João teve daquele homem pregando. Era um homem robusto, de cabelos negros, de barbas fartas e espessas. Se vestia com uma pele de camelo, uma roupa muito simples. Tinha um cinto de couro colocado sobre o estorno dos seus ombros. Esse homem, ao perceber a aproximação dos dois, olha fixamente para eles, atravessa o val do rio e foi ao encontro deles. É como se João Batista já os esperasse. Quando ele chega perto dos dois, André se adianta e diz para João Batista: eu sou André e esse é João, e viemos à sua procura. E João Batista responde: vocês vieram à minha procura para encontrar o Messias. André e João se espantam com aquela resposta do Batista. Era como se ele já o estivesse esperando. Ele sabia exatamente o que eles iriam ali fazer, procurar o tal Messias. E André olha para João Batista e diz: nós soubemos da sua anunciação. E essa é a nossa única esperança de libertação do povo de Israel. Mas já naquele momento, João Batista alerta os dois. Ele diz: meus filhos, o Messias já está no mundo. Ele vai vir aqui até onde estou. Não sou eu o Messias. Ele vai vir aqui para que eu o identifique como Messias e o anuncie como Messias. Mas fiquem atentos, porque esse Messias é grandioso. Ele não veio só para o povo judeu. Ele veio com a sua mensagem para todos os povos. E aquilo contagia André e João. E André, tomando a palavra pelos dois, pergunta ao Batista se ele os aceitaria como seus discípulos, se André e João poderiam seguir João Batista. E João responde: com certeza, mas por algum tempo. Porque a minha missão é propor a remissão de todos, é alertar o rei Herodes contra os pecados que ele vem cometendo, é mostrar que o reino dos céus está chegando e é preparar todos vocês para receber o Messias. Porque depois disso eu já não mais permanecerei em vida no meio de vós. Mas eu posso lhes adiantar que os futuros seguidores e discípulos do verdadeiro Messias já foram escolhidos, sei que saibam disso. E vocês, André e João, são dois desses escolhidos. E ele vai além. João Batista olha para João ao lado de André e diz: e você, João, mesmo sendo muito novo, já se insere pelo seu amor na história do Messias em peregrinação pelo mundo. Afirma João que na sua velhice você irá realizar os registros da marca do Cristo, para que a humanidade do futuro o reconheça, o siga e o louve. Meus irmãos, aqui João Batista está anunciando para João que ele será um dos evangelistas, que ele será um dos que escreverá no final da vida a vida de Jesus. E assim se confirma, como se fosse aqui uma profecia de João Batista. E depois daquela conversa rápida, os dois notaram que na outra margem do rio estavam alguns fariseus, que foram enviados ali para investigar o que João Batista estava pregando. E os fariseus insistem para que João falasse quem era ele. Eles perguntam se aquele João era o profeta Elias, que havia dito que retornaria, ou se João é o outro profeta. E João nega tudo. E João olha para os fariseus e diz o seguinte: minha missão foi definida há mais de 800 anos pelo profeta Elias. Endireitai o caminho do Senhor. Eu batizo com água, mas no meio de vós já está um a quem vós ainda não conheceis. É este aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno sequer de desatar as correias das suas sandálias. Eu imagino como os fariseus ficaram chocados com o que ouviram. E um dos fariseus pergunta para João Batista o que ele quer dizer com endireitar os caminhos do Senhor. E João Batista responde claramente: é preparar os corações daqueles que serão os seus futuros seguidores. Vejam que linda essa mensagem que João Batista traz, afiançando a sua missão de ser realmente
o precursor. André e João ficam tão sensibilizados com o que ouvem, que permanecem todo dia ao lado de João Batista, acompanhando aquela interminável fila dos que desejavam ser batizados. Depois que a fila acaba, que a multidão se dispersa, os três voltam para se despedir de João Batista e prometem retornar no dia seguinte. E lá no dia seguinte, depois de terem descansado na tenda que haviam montado na região, eles retornam para o convívio com João Batista. E lá estava o João Batista, pregando com seus gestos vigorosos, falando sobre a necessidade do arrependimento e sobre o reino dos céus que se aproximava. João Batista dizia a todos que ali estavam a cada batismo que ele fazia: eu vos batizo com água, mas virá um depois de mim, do qual eu não sou digno de carregar as suas sandálias, que os batizará com o Espírito. Era o tempo todo Batista anunciando a chegada do Messias. Mas não muito longe dali, a uma distância de um dia de viagem, um peregrino solitário caminhava e era percebido por todos que cruzavam o seu caminho, mesmo quando naquela viagem, que já durava vários dias, ele não demonstrava nenhum cansaço e a todos cumprimentava, deixando todos com estranho sentimento de alegria e paz no coração. No dia seguinte, às primeiras horas da manhã, aquele peregrino chega a Betabara e se dirige para as margens do Jordão. Ele vai ao encontro do Batista e um grupo de viajantes acompanha aquele peregrino. Ele chega no rio caminhando com tranquilidade, na frente de todos, e olha para João Batista. João, ao perceber a sua presença, silencia. Estende o braço e aponta para aquele peregrino e afirma: eis o Cordeiro de Deus, eis o que tira o pecado do mundo. Este é aquele que eu disse que depois de mim vem um homem que batizaria em Espírito. A cena emocionou a todos que estavam presentes ali no Jordão. Emocionou profundamente André e João. E André olha para João e diz: veja, aí está o Cristo. E João confirma: eu sinto na minha alma que esse é o Messias. Mas só houve aquele primeiro contato e depois dessa anunciação Jesus parte, retorna. E todos ficam assustados que o mestre não estava mais ali. E aí João Batista vira para André e João, depois que a multidão mais uma vez se dispersa, e diz para eles: era preciso que vocês o vissem e o identificassem nos seus corações. Talvez ainda não compreendem o que está acontecendo. Talvez ainda não compreendem o que está acontecendo. Mas esse sentimento estranho que agora vocês estão experimentando, na verdade é um clamor que vem do alto. É um clamor que vem de longe. É um clamor que faz com que seus corações identifiquem neste peregrino o Messias tão esperado que vocês tanto queriam conhecer. Mas André lamenta que aquele peregrino partiu e que eles não tiveram sequer a oportunidade de conversar com aquele que ele diz ser o Messias. E João Batista diz: calma, se acalmem. Não é agora o momento previsto para que se cumpra a profecia. Retornem, descansem e retornem amanhã, porque eu lhes garanto que amanhã será um dia incrível. E eles vão, cheios de felicidade, para a tenda. Imagino que eles talvez não tenham conseguido sequer dormir à noite, esperando chegar o dia seguinte. E na manhã seguinte, os dois pescadores retornam ao convívio de João Batista. E encontram João Batista um pouco diferente das outras ocasiões, porque ele pregava, apesar da sua voz altiva, com uma certa serenidade. E em dado momento da pregação, João Batista silencia, ergue lentamente seus braços para o céu. E todos ficam em silêncio. O silêncio era tão grande que dava para ouvir o borbulhar da água naquela pequena corrente do Rio Jordão. Era como se uma comoção toda tomasse o ambiente. E lá no meio do povo surge ele, aquele peregrino do dia anterior. Aquele homem se destacava no meio daquele povo.
Ele surge no meio daquele silêncio, entra no rio, para na frente de João Batista. E João reclina a sua cabeça, em nítido sinal de respeito. E aquele homem diz: João, estou aqui para ser batizado por ti. Mas João tenta impedi-lo, tenta que ele não peça para ser batizado. E ele diz para aquele homem: mas sou eu que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim. Jesus avança mais alguns passos, olha para André e João que estavam perto, abraça João Batista, beija o rosto de João Batista e lhe diz: João, faça o que tem que ser feito. Convém que assim façamos, João, para cumprir as Escrituras, para marcar, João, o início da minha missão e o fim da sua. Ao ouvir aquilo, João Batista responde: sei o que me aguarda, Jesus de Nazaré. Eu sei como eu partirei, ao defrontar a consciência do presente com as profundas marcas que eu trago no meu passado. E eu me comovo com o que tu diz. E Jesus olha para João e diz: João, eu conheço a força do teu espírito. É por isso que eu escolhi você, João, para essa rude tarefa de aplainar os caminhos. Entra na minha alegria e em breve, João, você entrará na alegria do Pai. Que lindo esse momento de encontro de Jesus com João Batista. João então se abaixou, recolheu uma cuia de couro com um pouquinho da água do Rio Jordão e entorna aquela água na cabeça de Jesus. E há o relato que no momento que aquela água banha a cabeça do mestre, o vasilhame se torna luminoso e a água se transforma em uma linda cascata de luz. Depois, João sai do Rio Jordão, sobe na margem, olha para Jesus, olha para todos os presentes e dá um grande testemunho. João Batista diz o seguinte: eu vi o Espírito que descia do céu em forma de pomba repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar em água me disse: aquele sobre quem vires descer o Espírito e repousar sobre ele, esse é o que irá batizar no Espírito. Naquele momento, depois de João anunciar e confirmar que ali estava o Messias, uma voz desce dos céus e todos ouvem claramente: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Que linda a cena do batismo de Jesus. Ali era feita a troca da missão de um para outro. João, cumprindo a dele, chega ao fim ao batizar Jesus. E o batismo de Jesus por João Batista marca o início do ministério de Jesus. E para concluir a nossa história, depois que João Batista batizou Jesus, Jesus parte rumo ao seu ministério. E João Batista olha para aqueles seus dois amigos que estavam com ele desde o início da história que relatamos e diz: André e João, é hora de partirem. Sigam aquele homem. Sigam o peregrino, ali está o Messias. Ele é o Cordeiro de Deus e os aguarda, pois aqui se encerra o nosso encontro, meus filhos. Uma nova jornada de luzes e de trabalho se inicia. Mas também nessas jornadas haverá muito sacrifício em favor de toda a humanidade. Armem-se com a fé, meus filhos. Que Deus os abençoe. E aqui nós terminamos a nossa história. Eu espero que vocês tenham gostado desse relato do batismo de Jesus, que está no livro Encontros com Jesus, de autoria do Espírito Ivone da Amaral Pereira, psicografia do médium Wallace Neves. Tenham todos muita paz. Que Deus os abençoe.